Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Eu sou Caio Veríssimo e a partir de agora nós vamos conferir juntos o que é notícia no Brasil e no mundo. Um relatório da Polícia Militar do Rio de Janeiro aponta que o Comando Vermelho está presente em 70 das 92 cidades do estado. Vamos ver com Anderson Nascimento. A mega operação da polícia, deflagrada no fim do mês passado, escancarou a dimensão do poder armado do Comando Vermelho em um dos principais QGs da facção. Os complexos do Alemão e da Penha, no entanto, representam uma pequena fatia do domínio da quadrilha. Esse grupo criminoso já está disseminado em 70 dos 92 municípios fluminenses, segundo o relatório do setor de inteligência da Polícia Militar. Na ação de 28 de outubro, os policiais enfrentaram forte resistência dos traficantes. O contra-ataque respingou no asfalto, com ônibus servindo de barricada e a população tendo o direito de ir e vir restringido. Essa influência do grupo criminoso não se restringe a comunidades, subbairros e condomínios dominados por bandidos, estendendo-se para o entorno. O levantamento feito pela PM aponta todas as comunidades em que há atuação de grupos criminosos no estado de forma estruturada. O CV atua isoladamente, sem a presença de outra facção, em 36 cidades. E só 15 municípios não têm o domínio consolidado de um grupo criminoso. O Comando Vermelho também se espalhou pelo país. Já está em 25 dos 26 estados e Distrito Federal. Um retrato do crescimento são as barricadas que se instalam nos acessos e dentro das comunidades sob domínio. Até outubro deste ano foram 4.400 toneladas retiradas e 2.300 ruas desobstruídas. Os relatos sobre as barricadas ao serviço Disque Denúncia cresceram mais de 50%. O coronel Uirá acha possível a retomada desses territórios pelo governo, com inteligência e estratégia. Os especialistas que acompanham o avanço dos grupos criminosos afirmam que o leste fluminense é a região do estado onde o Comando Vermelho tem maior influência sobre o entorno das comunidades. E olha só essa história, uma família passou por um grande susto em Santa Catarina. Eles ficaram presos a cerca de 100 metros de altura, o equivalente a um prédio de 30 andares em um brinquedo do Beto Carreiro World. A Michele Veiga vai contar essa história e mostrar as imagens. Já pensou você ficar parado, suspenso, em mais de 100 metros de altura? Foi o que uma família passou essa semana no Parque Beto Carreiro, aqui em Santa Catarina, o maior parque de atrações da América Latina. Uma família que estava numa atração chamada Big Tower, onde é uma torre bem alta que ela desce numa velocidade de 120 km por hora, ficou lá presa por cerca de 20 minutos. Dois irmãos ficaram na atração aí surpreendidos por um sistema de segurança, segundo o parque, que foi acionado e por isso o brinquedo teria travado ou então acionado a sua trava de emergência até que algum problema fosse solucionado. Os irmãos conversaram e disseram que foram momentos ali realmente de pânico. Imagina, você ficar 20 minutos em pleno ar a mais de 100 metros do chão. Então, esse problema, de acordo com o parque, foi solucionado sem demais intercorrências. A família foi toda ela assistida, mas o medo foi grande na situação, Ninguém ficou ferido, todo mundo foi atendido até pelos socorristas do parque, que disse que isso não costuma acontecer, mas se caso precise, é uma das travas de segurança do equipamento. A Big Tower é um dos mais atrativos, procurados aí do parque, um dos maiores atrativos procurados dentro do parque por esse potencial, por essa potencial sensação de adrenalina que causa. Eu simplesmente já estive lá, não tive coragem de ir na Big Tower e agora também vou dar uma seguradinha aí também, acho que não vou ter mais coragem não, mas tá tudo certo. O Beto Carreiro é um dos parques com o maior sistema de segurança aqui da América Latina e um dos mais atrativos. Inclusive, nessa época do ano, é difícil até mesmo conseguir hospedagens, até porque o clima já começa a esquentar e ali as áreas próximos à Penha, Balneário Camboriú, já começam a receber um fluxo grande de turistas e até o parque tem as suas atrações de final de ano, enfim, sem dúvida nenhuma uma singularidade que o nosso Brasil tem e o Sul também pode aí ter sua representatividade mundial. Bom, e no Mato Grosso do Sul, uma família também levou um susto ao encontrar uma jiboia de mais de 1 metro no portão de casa.
Corpo de Bombeiros foi acionado e você vai ver agora as imagens do resgate com Wellington Pael. Um susto para moradores de uma residência aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Uma jiboia com mais de 1 metro de comprimento foi encontrada enrolada próximo ao portão de uma casa quando foi avistada pelos moradores que imediatamente acionaram a equipe da Polícia Militar Ambiental. De acordo com a equipe policial responsável pelo resgate, a serpente foi encontrada encostada em um muro do imóvel e capturada com o auxílio de ferramentas apropriadas, como pinças e ganchos de contenção, além de um tambor de plástico para o transporte seguro. A cobra não apresentava ferimentos e estava em boas condições de saúde. Após a captura, foi solta em uma área de mata, longe de residências, onde pôde retornar ao seu ambiente natural. A jiboia não possui veneno, mas pode morder e imobilizar suas presas com o corpo, por meio de fortes contrações musculares. A sua alimentação é composta principalmente por pequenos mamíferos, lagartos e aves. É uma das maiores serpentes do Brasil. As fêmeas são maiores do que os machos, podendo ultrapassar 3 metros de comprimento e pesar mais de 15 quilos e podem viver de 15 a 30 anos em cativeiro. A espécie é comum em áreas de cerrado e mata atlântica, biomas típicos da região aqui em Dourados. A Polícia Militar Ambiental reforça a orientação para que, ao encontrar animais silvestres em áreas urbanas, a população não tente capturá-los e entre em contato com as autoridades ambientais pelo telefone 190 ou pelos canais oficiais do órgão. Bom, em meio à realização da COP30 em Belém do Pará, uma pesquisa mostra que 9 de cada 10 brasileiros têm sentido os efeitos da mudança climática. Vamos ver com a Bárbara Benício. O Brasil está sediando a COP30 este ano, que está acontecendo em Belém. E os brasileiros se mostraram preocupados com a situação atual dos efeitos das mudanças climáticas. 9 em cada 10 de sentir esses efeitos, principalmente ondas de calor mais intensas. A Quest, empresa de análise de dados, realizou uma pesquisa que mostrou como a população brasileira pode ser uma boa aliada no combate às mudanças climáticas. Pelo menos 3 em cada 4 se preocupam com as consequências que podem acontecer, sendo 77%. E somente 4% se demonstraram nem um pouco preocupados com o assunto. O gênero também faz diferença nessa pesquisa. As mulheres se demonstraram mais envolvidas no assunto e mais preocupadas. Ainda, segundo os dados, o setor produtivo é o maior responsável pelas mudanças no Brasil, principalmente o agronegócio e industriais. 29% acreditam que o governo é o maior culpado dos efeitos das mudanças climáticas. Secas prolongadas, mudança nos padrões das estações, incêndios florestais intensos e redução da qualidade do ar são alguns dos efeitos mais sentidos pelos brasileiros. A pesquisa foi realizada de 3 a 16 de julho de 2025, com 2.000 pessoas de 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais. E agora uma boa notícia para quem já tem planos com o dinheiro do pagamento do 13º salário. Algumas empresas devem antecipar o pagamento da primeira parcela no dia 28 de novembro, coincidentemente, o dia da Black Friday, uma data que movimenta todo o comércio brasileiro. Quem deseja aproveitar a Black Friday esse ano vai poder contar com um dinheiro a mais no bolso. Isso porque algumas empresas vão antecipar a primeira parcela do 13º salário para o dia 28 de novembro, o dia da Black Friday. O fim de ano está chegando e com ele o plano para gastar o 13º salário. Por lei, o pagamento do 10º deve ser feito até o dia 30 do penúltimo mês. Mas esse ano, o dia 30 de novembro vai cair em um domingo. Por isso, os empregadores têm até a sexta-feira do dia 28 de novembro para realizar o pagamento na conta do empregado. Exatamente a data da Black Friday. Já a segunda parcela do 13º deve ser feita até sábado, dia 20 de dezembro. Com essa antecipação, o comércio está confiante de que a data, que já virou tradição no país, seja um sucesso, marcando o início da temporada de compras para o fim do ano. No ano passado, os descontos e as promoções da Black Friday movimentaram na economia do Brasil mais de 9 bilhões de reais, 10% a mais do que o ano de 2023. Somente no mês de setembro desse ano, os brasileiros sacaram mais de 450 milhões de reais em valores esquecidos no sistema financeiro. De acordo com o Banco Central, ainda há quase 10 bilhões de reais no sistema de valores a receber.
No total, o sistema de valores a receber já devolveu 12 bilhões de reais a clientes bancários, mas ainda há 9 bilhões 730 milhões de reais disponíveis para saque. As origens dos valores esquecidos vão desde poupanças encerradas até tarifas cobradas indevidamente. O Banco Central informou que somente em setembro os brasileiros sacaram 455 milhões de reais em valores esquecidos em bancos. O sistema de valores a receber é um serviço do Banco Central em que o cidadão pode consultar se ele próprio, sua empresa ou pessoa falecida tem dinheiro esquecido em algum banco, consórcio ou outra instituição, como financeiras e corretoras. Para a consulta, não é preciso fazer login, basta informar o cadastro de pessoa física e a data de nascimento do cidadão, ou para o cadastro de pessoa jurídica, a data de abertura da empresa, inclusive para empresas encerradas. Caso o resultado seja positivo, é preciso acessar o sistema para verificar quanto de dinheiro há para receber, a origem desse valor, a instituição que deve fazer a devolução e seus dados de contato e outras informações adicionais. Para isso, há necessidade de login com a conta gov.br. O Banco Central alerta os correntistas a terem cuidado com golpes de estelionatários que alegam fazer a intermediação para supostos resgates de valores esquecidos. E veja a seguir, meteoro explode ao entrar na atmosfera terrestre. E ainda, Flamengo e Palmeiras entram em campo neste sábado, desfalcados por causa da data FIFA. Nós voltamos já. Nós estamos de volta, seja bem-vindo mais uma vez. Moradores do sul do país foram surpreendidos por um clarão no céu nesta semana. O brilho forte veio de um meteoro que explodiu ao entrar na atmosfera. As câmeras de um observatório registraram o fenômeno. Veja com Guilherme Souza. O meteoro cruzou o céu entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina por volta das 3 da manhã. Uma câmera do Observatório Espacial Hellerjang, que monitora esses fenômenos no sul do país, registrou o momento em que o meteoro risca o céu e explode. Tudo aconteceu muito rápido, durou menos de 3 segundos, mas o clarão foi tão intenso que pôde ser visto de várias cidades gaúchas e catarinenses. Segundo os astrônomos, o meteoro entrou na atmosfera a quase 90 quilômetros de altitude e explodiu pouco depois, já a cerca de 52 quilômetros de altura. Os pesquisadores também conseguiram identificar a composição do meteoro, uma mistura de pedra e metal, com sódio, ferro e magnésio, elementos que ajudam a explicar as cores vistas no céu. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Marcos Eduardo. Boa tarde, Marcos, seja bem-vindo. Vamos começar falando do Campeonato Paulista, porque pro ano que vem tem um novo formato, não é? Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos que nos assistem. O formato de Paulistão que a gente tanto conhece não existe mais. A Federação Paulista de Futebol adotou o modelo da Liga dos Campeões e não terá mais os grupos. Vamos entender um pouco mais como vai funcionar. O Campeonato Paulista ganhará um novo formato no ano que vem. Inspirado na Champions League, o Paulistão terá clássicos em evidência e menos partidas até a fase mata-mata. Isso sendo uma adaptação ao novo calendário da CBF, que reduziu os estaduais para 2026. Em evento realizado na Mercado Livre Arena Pacaembu, a entidade sorteou os confrontos da primeira fase e anunciou que adotará a tecnologia do impedimento semiautomático a partir das quartas de final. A princípio, a competição terá 11 datas. Os times se enfrentarão dentro do próprio pote e terão mais 5 rodadas contra adversários dos outros potes, totalizando 8 jogos na primeira fase.
Dessa forma, os principais clássicos estarão marcados para a primeira fase, mas os clubes de menor expressão, presentes nos potes B e C, enfrentarão apenas 2 dos 4 grandes em jogo único. As 8 melhores equipes avançam para o mata-mata, que terá as eliminatórias em jogos únicos. Os 2 piores caem para a Série A2. Mas a FPF ainda busca uma nova data para realizar a grande final em 2 partidas. Tudo vai depender, por exemplo, de uma eventual classificação de um time paulista para a fase preliminar da Libertadores ou de uma negociação com a CBF. Confira os adversários dos 4 grandes paulistas na primeira fase do Paulistão. O Corinthians enfrenta Santos, Palmeiras, São Paulo, RB Bragantino, São Bernardo, Velo Clube, Ponte Preta e Capivariano. O Palmeiras enfrenta Santos, São Paulo, Corinthians, Novo Horizontino, Mirassol, Guarani, Portuguesa e Botafogo São Paulo. O São Paulo enfrenta Santos, Palmeiras, Corinthians, Mirassol, São Bernardo, Portuguesa, Ponte Preta e Primavera. E o Santos enfrenta Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Bragantino, Novo Horizontino, Velo Clube, Guarani e Noroeste. É importante destacar que até o momento as datas, horários e praças das partidas ainda não foram definidas. A Federação Paulista de Futebol vai detalhar a tabela posteriormente. E nessa data FIFA, Marcos, Palmeiras e Flamengo entram em campo, né? Pois é, Caio. Os 2 principais concorrentes pelo título do Brasileiro entram em campo logo mais para disputar jogos atrasados e terão que lidar com desfalques para continuar na corrida pelo título. Palmeiras e Flamengo são os principais concorrentes pelo título do Brasileirão e também farão a final da Libertadores. Mas ambos compartilham do mesmo problema com os jogos atrasados que serão disputados neste sábado: o número de desfalques pela data FIFA. As equipes somadas têm um total de 16 baixas, sem contar os atletas no departamento médico. O Palmeiras já contava com 7 ausências por convocações, mas viu esse número aumentar para 9. Então, irá a campo sem meio time para enfrentar o Santos no sábado, às 21 horas, na Vila Belmiro. Por seleções, Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres vão defender o Uruguai. Gustavo Gomes e Ramon Sosa, o Paraguai, Flaco Lopes, a Argentina e Vitor Roque, a seleção brasileira. Andreas Pereira levou o 3º cartão amarelo na derrota para o Mirassol e cumpre suspensão. Alan foi punido pelo STJD com 2 jogos e também está fora do clássico. Abel Ferreira não fica feliz com os desfalques, mas afirma que a direção já sabia como ia ser. Eu, como treinador, não é muito agradável saber que tenho tantos jogadores que são convocados e que todos eles querem ir para a seleção e perceber que todos eles também ninguém se quer machucar nem magoar e quer estar disponíveis. Mas faz parte do jogo. Nós temos realmente uma equipa recheada de bons jogadores. Os selecionadores são responsáveis nisso. Há uma data FIFA, é oficial, os selecionadores podem nos chamar, quem lhes paga os salários somos nós, quem precisa deles somos nós, mas o futebol é assim e nós temos que nos adaptar. A direção já sabia como é que ia ser, portanto temos que nos adaptar e preparar com os recursos que temos para esses jogos. Já o Flamengo tem 7 desfalques, além das baixas do departamento médico, como Pedro, Alan e Jorginho. O Uruguai chamou Arrascaeta, Vinha e Varela. Carrascal foi chamado pela Colômbia, Plata pelo Equador e Danilo e Alexandro pelo Brasil. Os 7 estarão ausentes na partida contra o Sport na Ilha do Retiro neste sábado, às 18h30, também em rodada atrasada do Brasileirão. Felipe Luiz também reclama que precisa ter tempo para treinar. Precisamos muito ter tempo de treinamento. Infelizmente, como você citou, vamos ter aí muitos convocados, muitos jogadores que não vão estar nesses treinamentos, porque é preciso recuperar comportamentos, preciso recuperar conceitos que se foram se perdendo nesses últimos jogos. Eu preciso urgentemente ter tempo para treinar, para recuperar esses conceitos e que a equipe jogue do jeito que eu quero que jogue. Mas os que vão ficar aqui sim vão ter todo o conteúdo e vou poder preparar o jogo da melhor forma para o jogo do esporte. Bom, e vamos falar do Prêmio Puskás, prêmio dado para o gol mais bonito da temporada, porque tem brasileiro na disputa, não é, Marcos? Exatamente, Caio.
Alejandro, ex-Vitória e atualmente no CSKA de Moscou, e Lucas Ribeiro, que jogou o Mundial de Clubes pelo Mamelodi Sundowns, estão na disputa do Puskás. No feminino, não poderia ser diferente, a rainha Marta. A FIFA divulgou a lista de indicados aos prêmios Puskás e Marta, que são oferecidos aos gols mais bonitos da última temporada, tanto no futebol masculino quanto no futebol feminino. Alejandro, ex-Vitória, que hoje atua no CSKA Moscou, e Lucas Ribeiro, na época jogador do Mamelodi Sundowns, disputarão entre os homens. Marta, do Orlando Pride, novamente disputará o troféu que leva seu nome. Alejandro concorrerá ao prêmio por um gol marcado diante do Cruzeiro no ano passado. Já Lucas Ribeiro disputará com um lance que balançou as redes do Borussia Dortmund na Copa do Mundo de Clubes. E Marta voltará a disputar o troféu batizado com seu nome após golaço diante do Kansas City Current. Os três são os únicos brasileiros que concorrerão aos troféus que serão entregues na cerimônia do The Best 2025. E essas foram as notícias do esporte de hoje. Um bom final de semana para você, Caio, e a todos que nos assistem. Até mais. Valeu, Marcos. Um bom fim de semana a você também. Bom, e essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e desejo a você um ótimo fim de semana. Até mais.